bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, que alegria estarmos juntos, uma boa noite, que Deus abençoe para você aquela alegria de estarmos juntos, obrigado assim por essa oportunidade. Eu sei que você tem bom gosto, você tem bom gosto, você que acompanha aqui a Rede Século XXI tem bom gosto e você quer se cuidar mais e melhor. Por isso assim que toda semana um médico entra na sua casa para ajudar você a se cuidar mais e melhor da sua saúde. E nós estamos aqui também com o momento de espiritualidade, porque no final do programa sempre tem aquele momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você, viu gente? Então seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por estar conosco em nome de toda a nossa equipe, nós agradecemos imensamente, viu gente? Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Silvio Diopato, ele é médico cardiologista, que aceitou nosso convite para falar de uma realidade interessante, gente. Colesterol. A gente vai fazer um hemograma, a gente vê lá LDL, né? HDL, VLDL, o que é isso, gente? Para que serve? Onde que ele nasce? Qual a função que ele tem no organismo? A gente já sabe, meu Deus, cuidado com o colesterol. A gente vai fazer um exame, o médico, cuidado com o colesterol. O que é isso? Por que ele é importante? Por que a gente precisa controlar? Porque o que ele aponta no organismo? Tudo isso hoje nós vamos aprender com a graça de Deus aqui com o Dr. Silvio. E seria muito interessante a sua participação, a sua ligação. Para você perguntar, para você ligar para o seu vizinho, ligar para a sua vizinha. Olha, o programa Vida e Saúde já começou. Estamos ao vivo, minha gente, ao vivo, então, pela rede social, pela TV. Então você pode participar. O telefone é 19 3871 9620. Olha que lindo. 19 3871 9620 para você participar e interagir conosco, viu? Lembrando também que a sua ligação é muito importante, porque hoje nós queremos que você participe para valer. Participe com a sua pergunta, com a interatividade aqui no programa, mas você sabe, olha aqui, a imagem de São Peregrino, corta aqui. Nós temos aqui a imagem de São Peregrino, Lasioso, o santo protetor contra o mal do câncer. No final do programa eu quero vir aqui porque eu quero rezar com você, quero rezar por você. Quantas pessoas estão enfermas? O programa Vida e Saúde quer cuidar da sua saúde como um todo, física e espiritual. Então vai ligando para cá, no final do programa a gente vai colocar os nomes aqui com muito carinho, pedindo a intercessão de São Peregrino, para que você, principalmente aquelas pessoas enfermas que estão com câncer, é um motivo a mais para você ligar, viu? E lembrando também, para incentivar ainda mais a sua ligação, a sua participação, nós vamos hoje presentear, né? Presentear no final do programa, até quem vai fazer assim a gente vai fazer esse sorteiozinho, mas é um brinde, é um mimo, um presente para a sua ligação. Então você vai ligar, você vai participar hoje aqui do Vida e Saúde, porque no final nós vamos aqui com o Dr. Silvio, nós vamos presentear você. As ligações, ele vai escolher um nome, Então, desde agora pode ligar, porque olha só, o que nós vamos presentear? Uma imagem de São Peregrino, tá lá no meio, tá vendo? Nós temos um CD contando a vida e a história de São Peregrino e um terço da misericórdia. Tudo isso nós vamos presentear. Quer saber como você quer ganhar hoje, né? Então vai ligando aqui no nosso call center 19 3871 9620, viu gente? O programa já começou, estamos ao vivo, o Dr. Silvio está aqui, vamos falar sobre colesterol. A nossa produção preparou a matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Silvio sobre o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto e doenças associadas a esse problema, como infarto e AVC. Mas há um tipo de colesterol que faz bem ao organismo. Nós temos o colesterol bom, que é o HDL, que na verdade a gente sempre tem que estar com a taxa dele um pouco mais elevada para ele proteger um pouco o nosso coração. E o colesterol LDL, que é o ruim. O colesterol é considerado um tipo de gordura produzida pelo organismo. Ele desempenha funções essenciais, como produção de hormônios e vitamina D. Porém, quando descontrolada a doença, pode desenvolver problemas sérios cardiovasculares. Geralmente, ou é sobrepeso, não praticantes de atividade física, ou existem também praticantes de atividade física, não atletas, mas pacientes magros que fazem uma atividade física, têm uma alimentação regrada e tem o fator hereditário, genético, que nós chamamos como os erros alimentares. O tratamento para o colesterol alto envolve alterações na dieta e prática regular de atividade física. Então, geralmente a gente trata o colesterol com alimentação e atividade física. Então, uma alimentação regrada, à base de cereais integrais, como eu disse. Então, macarrão integral, pão integral,
bolos caseiros, não bolos industrializados, uma quantidade de frutas, de 3 a 5 frutas diferentes por dia. Então, para tratar a saúde cardiovascular, para tratar todo o colesterol, nós indicamos muito as frutas vermelhas. Ou suco de frutas vermelhas in natura, nada industrializado. Além dessas informações, a nutricionista deixa uma dica para os vegetarianos e indica o vinho como auxiliar na redução das taxas de colesterol ruim. A uva vermelha que contém todo esse resveratrol, quercetina, flavonoides, que são esses antioxidantes potentes aí e ajudam a controlar o colesterol. Uma dica importante para o pessoal vegetariano que não consome proteína. A vitamina B12 junto da vitamina B6 e associado ao folato, que a gente encontra em feijões, ervilhas, lentilha, grão de bico, que são importantes alimentos para o colesterol também, eles ajudam no controle da liberação de homocisteína, que é um risco muito grande para a saúde cardiovascular. Então, para paciente vegetariano que não faz o controle de vitamina B12 no organismo, procure um médico para sempre dosar a cada 6 meses, a cada 1 ano, porque ele é importante. Muito bem, gente, a matéria é muito bem produzida, aí está um resumão, agora falta detalhar. E é por isso que queremos acolher hoje, com muito carinho, para falar sobre colesterol, o Dr. Silvio Diopato, nosso médico cardiologista. Dr. Silvio, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? A honra é toda minha, Frei. Sempre muito bom estar aqui, uma atmosfera muito boa, muito agradável, muito leve e poder ajudar as pessoas com boas informações também nos deixa mais leves, né? Isso é muito bom. Que maravilha. A gente agradece sempre a participação de vocês, médicos, porque o senhor faz isso todo santo dia, atendendo, orientando, seja pessoalmente, no consultório, etc., num ambiente ensinando, e então fazer isso agora em rede nacional, para que quem está em casa, de ponta a ponta desse país, aprenda. Isso é uma maravilha, é um presente para nós, viu, doutor? Muito doutor, obrigado. A gente falou assim, a gente viu a matéria, a nossa nutricionista, quero mandar um beijo, muito obrigado pela participação. Colesterol, né? O que é isso, doutor? A gente viu ali que é uma gordura, o nosso organismo produz aonde, produz para quê? Né? Bom, Frei, uma coisa importante nós entendermos, né? Nós somos seres multicelulares, né? Pluricelulares. Então, nós somos formados por células e essas células, cada célula tem a sua membrana. E a membrana é formada por fosfolípides. Então, nós precisamos das gorduras para sintetizar novas células, para recuperar tecidos que foram lesados, células que morreram. Então, nós precisamos repor aquelas células que morreram por células mais novas. Isso tudo a gente precisa do colesterol. Os hormônios, nós precisamos produzir hormônios diariamente para nos dar o controle da nossa fisiologia de diversos órgãos e sistemas. E aí que entra o colesterol. Ele é utilizado em todas essas funções biológicas. Portanto, quando a gente fala colesterol, todo mundo fica com medo, eu não quero ter colesterol, mas ele é necessário. Porém, nós temos algumas frações de colesterol. Ele, por ser uma gordura, ele não anda livremente. Ele é produzido aonde? No fígado, principalmente. No fígado. Porque o que acontece? O colesterol, por ser uma gordura, ele não se mistura com o líquido. Então ele precisa de um veículo, de algo que carregue ele, permita que ele se dissolva no sangue, que é um meio líquido. Então nós temos as lipoproteínas, que são as proteínas que carregam o colesterol. São as vans, os carros, os ônibus, os trens, os caminhões que vão levar essa gordura. Exatamente. Então nós temos o HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o colesterol ruim, e o colesterol ruim é aquele que vai distribuir o colesterol em vários pontos do organismo, e onde ele não encontrar, quando está em excesso, ele não tem onde entregar esse colesterol, ele vai entregar para dentro das células, e aquilo vai se acumulando. Diferente do colesterol bom, que ele vai pegando aquele colesterol que está em excesso em alguns locais, em excesso ele retira dali e leva de volta para o fígado, e esse ciclo se perpetua, mantendo um equilíbrio entre os dois.
o ruim e o bom. O ruim é ruim porque quando ele está em excesso. Quando ele não está em excesso, ele cumpre as funções de distribuir o colesterol. O nome é colesterol. O nome é a gordura que o nosso fígado produz, que o nosso organismo precisa. Ele precisa do colesterol. É algo fundamental, é algo essencial. Nós precisamos do colesterol. Porém, tem essa classificação do colesterol que é o bom, né, e o colesterol que não é tão bom. Exato. Quando ele está em excesso, ele não é bom. Quando está em excesso, quando o nosso organismo está produzindo demais, exatamente, não é bom. Você pode ter ou produção exagerada ou o consumo dele diminuído. Entendi. Isso vai resultar, a resultante vai ser a mesma, o acúmulo dele na circulação. Ou seja, quando produzimos demais ou quando não gastamos o suficiente para eliminá-lo. E aí a dieta é importante, né? Você vai estimular o aumento do colesterol, ele vai ter o colesterol circulante ruim em excesso e ele vai acabar sendo depositado onde não deveria ser depositado. Então, doutor Silvio, quando a gente tem o colesterol bom é porque está sendo bem usado, o nosso organismo está empregando bem ele, né, o bom. O equilíbrio entre esses dois, você ter um valor de colesterol dentro dos limites da normalidade, ou seja, ter o HDL, que é o colesterol bom, mais alto, acima de 40, idealmente acima de 40, 45, isso é muito bom. Mas também você precisa ter o seu LDL, e aí varia de pessoa para pessoa e uma série de coisas, mas na média da população geral, abaixo de 130, é o que a gente aceita como o ideal para a população geral. Existem grupos em que esses valores têm que ser mais baixos para o LDL. Isso é o bom, é o equilíbrio. Você não tem um excesso do colesterol ruim, espalhando gordura por locais inadequados, por exemplo, nas paredes das artérias, e você tem o colesterol bom, retirando os excessos desses locais. Este equilíbrio entre o ruim e o bom é o que mantém a saúde do nosso sistema cardiovascular. Então, a sigla é americana, é inglês, doutor? LDL. Então, para quem está em casa, né, anotar aí, LDL, que eu já digo antecipação, é o ruim, né? Lembra que eu falei que são as lipoproteínas que carregam o colesterol? L é de low, baixo. D de densidade. L, lipoproteína. Então, a lipoproteína de baixa densidade, ou LDL, lipoproteína de baixa densidade, é o colesterol ruim. O H é de high. De alto. Né? O Por D. Isso, HD, quando a gente fala HD, né? High-tech, né? HD, alto. Né? Alto, isso. D de densidade, density, e L de lipoproteína. Então, a lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol bom. Agora, mas tem outra sigla também, VLDL, ou seja, é muito ruim. Não é isso. Very low. Mas, o colesterol, nas várias etapas da metabolização dele, você vai ter partículas. Então, o IDL e o VLDL são partículas antes de chegar ao LDL. Não tem o mesmo papel que o LDL. Porém, quando você tem o LDL alto, essas outras partículas acabam acompanhando um pouco juntos. Mas o impacto dessas outras partículas na saúde cardiovascular não tem o mesmo valor do LDL. Por isso que o que a gente considera de fato é o LDL e o HDL. Eu já vou perguntar para o senhor falou assim que quando a gente faz, é o hemograma que vai apontar, né, doutor? O hemograma, ele é um exame onde nós olhamos as células do sangue. Então você olha as células, a série vermelha, que é a hemoglobina, as hemácias, ok? E a série branca, que são os leucócitos e também as plaquetas. Esse é o hemograma, que é quando a gente vê se a pessoa tem anemia ou não, se a pessoa está com um processo infeccioso, que é o aumento dos leucócitos, ou quando até está diminuído. O colesterol é o lipidograma, né? Então nós fazemos o mapeamento dos lipídios. Então nós medimos o HDL, o colesterol total, que vai ser a soma do HDL, do LDL, do VLDL, do IDL. A soma disso tudo dá o colesterol total. E aí você tem as frações, LDL, HDL e assim por diante. E também nós medimos os triglicérides,
que também tem um impacto negativo quando em excesso, tanto sobre o fígado como sobre o coração. Já vamos falar. Então, quando a gente faz, eu tenho que pedir um exame específico do colesterol? Sim. Porque geralmente quando a gente faz um hemograma, sai lá, não sai. Ou no hemograma já foi pedido, por isso que sai. É que normalmente o médico acaba pedindo a bioquímica, o sódio, potássio, ureia, creatinina, hemograma, lipidograma, mas ele está numa linha separada. Então ele é uma metodologia enzimática específica para a dosagem do colesterol, das gorduras. E você, na sua casa, está aprendendo? Isso é só o início, gente, é só o início. Lembrando que também você vai ligar e fazer a sua pergunta para o doutor Silvio, que está aqui, colesterol. Conhece alguém? Já pegou o seu hemograma? O seu médico já pediu aí um colesterol? Tem algum resultado lá? Quer saber por quê? Quer saber como tratar? Então vai ligando para cá. Lembrando que toda ligação é válida no programa de hoje, porque no final do programa, olha aqui o presentinho para você, olha aqui o presentinho, que a gente vai escolher um nomezinho aí das ligações e vai receber na sua casa a imagem de São Peregrino, o CD aqui contando a história de São Peregrino, é uma super produção, gente, uma radionovela e também um Terça Misericórdia, para toda ligação. Então vai ligando, aproveita, liga quantas vezes você quiser aqui. Ô doutor, então vamos lá. A gente já sabe o colesterol, que é os fragmentos, o LDL, HDL. Que impacto isso tem para o organismo? Por que o bom não faz mal? Por que o ruim faz mal? Onde que faz mal? Quais as consequências assim, de um LDL alto? Tá. Né? Vamos traçar um paralelo com os meios de transporte. O LDL é a van que vai entregando pessoas ao longo do caminho. E o HDL é quem vai retirando sujeira. Então, o HDL seria o caminhão de lixo e o LDL quem entrega as pessoas. Como o LDL é uma van que carrega gordura, não pessoas, ela vai entregando em vários pontos. Naqueles locais corretos onde ela tem que entregar, ele entrega. Porém, se ao final da jornada dessa lipoproteína, ela não tem mais ainda tem gordura com ela e não tem mais aonde entregar, ele coloca embaixo do tapete. Mais ou menos isso. Ele joga sujeira, porque ele não pode voltar carregando aquilo de volta para o fígado. O fígado não vai aceitar. Manda ele de volta para ele entregar em algum lugar. Ele coloca debaixo do tapete. Esse tapete é embaixo do tapete endotelial, que é uma camada de célula única, são células atrás de células, formando um grande tapete que uma rede. Revestem as nossas artérias, a parede das nossas artérias. E ele joga e esse colesterol entra ali embaixo. Dentro das artérias? Dentro das artérias. O HDL vai ver aquela sujeira e ele retira. Então, se você tem esse equilíbrio, você está entregando no lugar errado e o outro vai retirar, bacana, você mantém tudo limpinho. Mas quando você tem o excesso do LDL, que vai entregando, sobrou, ele vai entregando onde dá para entregar. E não tem o bom, que é o HDL, você tem pouco caminhão de lixo para retirar, o lixo vai se acumular pela rua. Onde é? Principalmente na parede das artérias. Esse é um exemplo, talvez... É muito bom, doutor, muito bom. Para tentar facilitar o entendimento. Claro, nossa. Né? Se o nosso ônibus, a nossa van, tivesse o número correto de pessoas para entregar, entregasse todas elas nos locais de trabalho corretos, tudo funcionaria muito bem. Se essas pessoas não jogassem lixo no chão, nós não precisaríamos do lixeiro. Mas agora nós temos uma situação em que nós temos um excesso de gordura, ela não vai voltar para o fígado, ela vai ser entregue. Exatamente, ela vai ser entregue em algum lugar. Aí, por que na parede... Desculpem. Na parede das artérias? Também não é assim, porque tem excesso e vai entregar ali debaixo da parede das artérias. Precisa ter outras coisas mais. Entendi. Né? O que a gente chama de disfunção endotelial. Essa camada ultra fina que reveste a parede, o contorno interno das paredes, das artérias, ela é muito fininha. E várias coisas podem agredir essa camada ultra fina de células, super delicada. Nas artérias. Exatamente, levando a um processo de disfunção dessas células endoteliais. É como se fosse uma inflamação. Falou tudo, você matou a charada. Essa palavra
está no centro dos problemas cardiovasculares. Inflamação. Eu tenho um perigo aqui, doutor, assim, eu peço até desculpa, a dona Mirta, lá de São José dos Campos, falei assim, Frei, cuidado, assim, porque o Frei lê bastante, eu aprendo muito com vocês aqui, então, de repente, assim, eu antecipo, mas é porque eu aprendo, doutor, assim, não é porque eu queira assim, me meter no assunto, não, eu aprendo, doutor. Acertou, exatamente, a inflamação é um problema sério, ela está no centro. O que antes a gente achava que o problema, o central, era o colesterol, hoje a gente sabe que não é. O problema central é a inflamação. E depois vamos falar sobre gordura da barriga, sobre inflamação, isso é interessante. Okay. E essa disfunção do endotélio, várias coisas levam a isso. Por exemplo, o cigarro. É uma das substâncias, ele tem milhares de substâncias, mas o cigarro, ele lesa o endotélio, levando a uma ouvindo disfunção... você? Está prestando atenção você? Cigarro, olha. Exatamente. E aí a pessoa pode até ter o colesterol bom, está tudo dentro do normal, mas ela causou um dano no endotélio, naquela membrana ultra fininha, e ali o colesterol vai passar e vai ser entregue ali. O estresse é outra coisa, comidas gordurosas é outra coisa. Então, tudo que possa levar a um processo de disfunção dessas células endoteliais, aquelas bem fininhas que formam o tapete que reveste a parede das artérias, favorece a deposição do colesterol. Mesmo às vezes você tendo o colesterol ruim dentro da normalidade e o bom dentro da normalidade. Gente, isso foi só a primeira parte, a gente já viu onde que vai esse tapetinho, onde que vão esses acúmulos de gordura por baixo desse revestimento, desse endotélio, enfim, então ele fica lá. Será que ele fica lá quietinho ou vai crescendo? E quais são as consequências? Essa artéria, ela pode popularmente entupir aos poucos, lembrando que a artéria é aquela que manda o sangue rico em oxigênio para o nosso corpo, viu? Aprendi aqui também, viu? Então vou perguntar no próximo bloco o que acontece quando tem acúmulo demais de gordura dentro das artérias. Será que tem entupimento aí à vista? Tem algum infarto à vista? Outras consequências? Tudo isso e muito mais no próximo bloco com a sua ligação. Olha o presentinho aqui hoje, viu, gente? A gente volta já só para você. Não sai daí.